Meu nome é Rafaela Paiva, sou aluna de pós-graduação e de doutorado do Programa Multicêntrico de Química de Minas Gerais, sob orientação do professor Robson José de Cássia e co-orientação do professor Bruno Baeta. O título do trabalho que eu irei apresentar para vocês é Síntese e Avaliação de Solvente Seletivo, MIP, polímero molecularmente impresso, para análise online do ácido S-fenilmercaptúrio urinário por colon suite utilizando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. O objetivo geral do trabalho é então desenvolver e caracterizar um material polimérico sobre superfície de sílica modificada, em que essa superfície de sílica modificada vai nos permitir então aplicar esse material polimérico com cavidade seletiva para a dissolução do S-fenilmercaptúrio. A aplicação, então, essa modificação em sua superfície, como eu havia dito, né, ela viabiliza a aplicação desse material como fase estacionária para colunas de extração em análise online, uma vez que o S-fenilmercaptúrio é um biomarcador urinário do benzeno e então muito utilizado para avaliar a exposição ocupacional e não ocupacional dessa substância. A metodologia aplicada, de uma forma geral, ela permeia por 3 etapas. A primeira etapa, então, é a síntese do template, o S-fenilmercaptúrio urinário, seguido aí da sua caracterização, em que foi utilizado ponto de fusão, infravermelho, RNN e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Essa parte ela é extremamente importante porque é a partir dela que viabiliza economicamente o nosso projeto. E aí, com o template sintetizado, devidamente caracterizado, então nós temos a síntese de possíveis materiais poliméricos, cada um aí seguindo parâmetros diferentes em suas sínteses. Posteriormente, essas sínteses realizadas, elas precisam passar então por um processo de lavagem, para que então haja a formação da cavidade seletiva para o template desejado. E aí sim, cada material que foi então polimerizado, ele passa por caracterização e também estudo de adsorção, bem como, né, nós temos então os testes de infravermelho, MEV, análise térmica e BET, e também os ensaios de adsorção, cinética, isoterma, termodinâmica, de forma que, dessa forma, nós possamos, então, corroborar pela escolha aí do melhor material polimérico, o melhor polímero molecularmente impresso. Nós partimos, então, por 2 tipos principais de síntese de materiais poliméricos, sendo eles o híbrido em superfície de sílica modificada e também o material com acesso restrito, mas com a sua superfície também modificada por sílica, em que o objetivo de apresentação de hoje vai se ater, então, aos materiais de forma não restrita, em que foram utilizados 2 monômeros principais na sua síntese, que são 4-vinilpiridina e ácido metraquílico. No entanto, no projeto de forma geral, foram sintetizados aí 10 materiais poliméricos e caracterizados a fim de chegarmos então a um melhor material dentre esses sintetizados. Os materiais sintetizados, eles têm principais 2 aplicações, tanto para extração em fase sólida, né, um cartucho aqui de extração em fase sólida, bem também com uma construção de uma coluna cromatográfica que será utilizada aí no processo de extração e análise online desse analito. Para isso, a primeira etapa, como eu havia dito para vocês, passa então por uma metodologia de síntese orgânica partindo do S-fenil-L-cisteína, para que nós tenhamos então o produto, né, o nosso template de estudo, o ácido S-fenilmercaptúrio, uma síntese em apenas 3 etapas que permitiu um bom rendimento, né, e viabilizasse de forma econômica o nosso estudo, em que foi caracterizado esse produto, né, sob diversas formas, entre eles e principalmente ponto de fusão, infravermelho e RNN de hidrogênio e carbono.
Seguido, então, as análises quantitativas desse estudo foram feitas utilizando cromatógrafo líquido acoplado à espectrometria de massas. É uma metodologia que já foi estudada e qualificada em outros estudos prévios do nosso grupo de estudo. E também, por fim, para a gente fazer essa análise quantitativa, nós vamos precisar aí de uma válvula de 6 portas e 2 posições embutidas, em que a bomba A ela vai carrear essa amostra e a bomba B, então, será responsável pelo gradiente de eluição. Dessa forma, a gente, então, teria aí um sistema que possibilite essa extração online por column switch. Resultados parciais. De forma bem sintetizada, os resultados principais que nós obtivemos até agora, primeiro foi avaliado a área superficial dos materiais poliméricos sintetizados, em que a gente observa uma discrepância muito grande quando a gente compara os monômeros 4-vinilpiridina e o ácido metacrílico, tá? E aí, com essa diferença, tanto entre o MIP e o NIP de cada um desses monômeros, bem como também quando a gente compara 2 monômeros aí diferentes presentes nessa síntese, nós precisamos então levar em consideração a área superficial desse material nos seguintes parâmetros avaliados. Quais parâmetros são esses? Comparação de desempenho adsortivo dos materiais, em que a gente avaliou capacidade adsortiva, porcentagem de ligação, coeficiente de distribuição e fator de impressão desses materiais. Obtendo, então, o material com melhor resultado, o material que foi sintetizado utilizando o meu número 4-vinilpiridina. E a próxima etapa, então, foi avaliar quanto à seletividade desse polímero sintetizado. E para isso utilizamos moléculas com peso moleculares aí inferiores ao nosso template, mas com estruturas moleculares muito próximas do nosso template, de forma que o nosso ensaio de seletividade ele torna aí bem robusto, tomando cuidado com essas condições, em que as moléculas de seletividades que foram testadas foi o tianizol, a N-acetilcisteína, S-fenil-L-cisteína e o paracetamol, ambas aí com estruturas moleculares muito próximas ao nosso template, porém com um peso molecular menor. De forma que, avaliando os parâmetros de seletividade e levando em consideração a área superficial de cada um dos materiais, nós vamos chegar aqui que o coeficiente de distribuição analisado será a razão entre o polímero impresso e a área do seu MIP, correspondente, dividido então pela razão também do coeficiente de distribuição do polímero não impresso e a área aí do NIP. De forma que a gente, ao fazer as devidas correlações, nós observamos que houve uma seletividade satisfatória frente a esses analitos concorrentes, tá? Configurando aí que houve, então, uma cavidade seletiva adequada para o nosso template, o nosso ácido S-fenilmercaptúrio urinário, que é, então, como eu disse no início da apresentação, muito utilizado para análises de benzeno, tanto de forma ocupacional como não ocupacional. Foram ainda testados com relação à termodinâmica, a caracterização desse material, mas devido ao nosso tempo de apresentação não foi possível entrar nesses detalhes. De forma que as conclusões preliminares foi que o polímero sintetizado através do 4-vinilpiridina, ele obteve os melhores resultados de parâmetro de desempenho, apresentou uma seletividade aí adequada frente a outras moléculas concorrentes. Os parâmetros cinéticos e termodinâmicos também, que não foram contemplados nessa apresentação, corrobora aí para uma aplicação adequada desse material, de forma que o material polimérico ele possui um grande potencial para ser utilizado na extração do ácido S-fenilmercaptúrio urinário, na avaliação ocupacional e não ocupacional do benzeno. As referências bibliográficas que foram utilizadas para essa apresentação estão descritas nesse slide.
e os agradecimentos aos órgãos de fomento que possibilitaram, então, que essa pesquisa ela fosse feita.